Bem, pessoal, aqui no monte agora o sol aparentemente vai, creio que talvez vai chover hoje. Vai ser muito bom se começar a chover, verdade? Então eu quero falar nessa tarde aqui um pouco sobre a palavra de Deus. É um assunto que ele é importante, uma palavra a qual João Batista ele disse quando Jesus o aproximava, e Jesus disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos duas razões aqui. Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro Pascual e Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor. Eu quero falar ali sobre um dos dois assuntos. Vou falar os segundo assuntos. Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Redentor. Esse versículo nós iremos ler ele no João, no capítulo de número 1, e o versículo de número 36. É o que está escrito este versículo. Muito bem. E vendo Jesus, vamos lá, 36. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Entendendo? Então foi quando João Batista viu Jesus e ele conheceu Jesus, e ele usou essa expressão de palavra, dizendo essas palavras que eu acabei de falar agora. Então nós iremos para um assunto importante aqui, que ele nos trata sobre Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus. Então vamos começar a entender aqui algo. Além de ser o perfeito Cordeiro de Pascual dos israelitas, Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor do mundo inteiro. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro afirma: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Veja o que a Bíblia está falando sobre a perfeição de Cristo. Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse versículo aqui. Vamos confirmar aqui na palavra de Deus, para nós ver o que está escrito aqui a respeito do que a Bíblia nos revela agora. Vamos lá. Aqui está em 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 18 e o versículo 19. Disse assim-nos a Bíblia: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais. Vejam bem, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Entende o que houve? É o que a Bíblia está dizendo, porque existe no mundo de então centenas de milhares de pessoas que eles estão presos em si próprio e no chamado religião. E essa causa, ela traz muitas complexidades na vida das pessoas, porque elas não conhecem o verdadeiro Salvador. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o perfeito Redentor. Jesus é o único, a Bíblia diz que Jesus, ele é o único Redentor que pode remir. O que significa Redentor? A palavra Redentor significa aquele que remide, aquele que é o remidor, ou seja, aquele que tem o poder de perdoar o pecado do homem e da mulher. Então Jesus, ele é o perfeito Cordeiro Redentor.
Não existe outro nome, não existe no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, um outro nome a qual os homens podem ser salvos, diz a Bíblia. Mas nós vivemos em um mundo religioso, porém um mundo que não conhece a Jesus. Fala no nome de Jesus, mas precisa conhecer Jesus. Ele é o remidor, ele é o resgatador, ele é o perfeito que pode perdoar o pecado do homem. Veja o que a Bíblia está dizendo. Não é com ouro, não é com prata, com algo incorruptível, algo que se corrompe, está entendendo? Nem por a tradição dos vossos pais, aqueles que dizem, eu sigo a religião dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais. Entende o que houve? Nada disso resolve o problema do homem. Mas Jesus, ele é o perfeito Cordeiro remidor, resgatador, aquele que pode remir o homem dos seus pecados. Então não é com ouro, não é com prata, não é por tradição dos antigos, mas é pelo sangue do Cordeiro. Jesus, João aponta Jesus como se fosse um cordeiro. Por que razão? Porque na antiguidade os homens ofereciam os cordeiros para que fosse apaziguado, coberto o pecado dos homens. Mas aquilo ali estava simplesmente cobrindo, que traz para nós uma simbologia, uma tipologia, que Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, derramaria o seu sangue para salvar o homem. Por isso que João chamou ele de Cordeiro de Deus. Não é que ele é um Cordeiro de Deus, mas porque ele é Deus de verdade. Então João comparou ele como Cordeiro por causa daquilo que Jesus passaria, da sua humilhação, do seu sofrimento, e o seu sangue seria derramado para perdoar o homem de verdade, entende? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então o sangue de Jesus é quem perdoa os nossos pecados, entendendo? É o sangue imaculado e incontaminado, ou seja, sem mácula, incontaminado, sem mácula, está entendendo? É o que a Bíblia está dizendo, sem mácula. Está falando aqui a palavra de Deus. E incontaminado. É um sangue puro. É um sangue limpo. É um sangue eficaz. É um sangue do inocente. Um sangue que tem o poder de perdoar o pecado do homem, porque ele saiu de alguém que é puro. O sangue de Jesus é puro, incontaminado. Ele é um sangue que não tem contaminação alguma. Jesus é puro, Jesus é santo. Então esse sangue tem o poder para perdoar o homem. Muito bem. Em Hebreus, é isso mesmo. Hebreus capítulo 9, o versículo 14. O escritor da carta aos Hebreus afirma: quanto mais o sangue de Cristo, veja isso, que pelo Espírito eterno se ofereceu-se a si mesmo imaculado, olha aí novamente, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência da obra morta para servir ao Deus vivo. Entende o que está ouvindo aí, pessoal? Veja o que a Bíblia está dizendo. Mas isso aqui é somente Jesus que pode fazer isso. Ninguém mais pode. É uma pena, é uma pena, e que as pessoas não compreendem essas razões. Hebreus, vamos à carta aos Hebreus agora novamente aqui, para nós entender algo. Vamos ver o que a palavra de Deus revela para nós, concernente a esse assunto. Está escrito assim, Hebreus capítulo 9, o versículo 14, veja isso, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências da obra morta para servir ao Deus vivo. Eu disse e vou repetir, ninguém há que possa ser perdoado a não ser por Jesus. Todos nós precisamos ser perdoados por Jesus. Jesus é a razão da nossa salvação. Então Jesus, ele pode sim perdoar o homem, porque ele é Deus.
Ele derramou o seu sangue inocente para salvar o homem, para que a consciência do homem ressuscite e entenda que as obras mortas elas têm que acabar e vir servir ao Deus vivo. Entendeu o que você ouviu? É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que venha purificar as vossas consciências para servir ao Deus vivo. Isso aqui é muito importante, muito importante. Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Redentor. Muito bem, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 5, João escreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja isso, o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Apocalipse, capítulo de número 5. Capítulo 1, versículo 5, melhor. Está ventando um pouco, estou com um pouco de dificuldade aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que está escrito aqui. Para que você que vai ouvir o vídeo, você entende que a Bíblia, o que eu estou explanando aqui, é uma revelação da palavra de Deus. Entendeu? Veja bem. 1 de Apocalipse, e o versículo número 5 está escrito assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito entre os mortos, vejam, e o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama, ou que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está entendendo aí, pessoal? Que somente Jesus, ele é quem pode perdoar o homem dos seus pecados, somente Jesus. A Bíblia está deixando bem claro para nós, bem especificado para nós aqui, que é somente Jesus quem tem esse poder para perdoar o pecado. Então está dizendo aqui a palavra de Deus. Veja que eu vou repetir a leitura. Olha, João escreveu que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está entendendo aí? Então só Jesus é que tem essa capacidade. Só Jesus é quem pode salvar o homem. Só Jesus quem pode libertar o homem. Só Jesus quem tem esse poder grande e maravilhoso para que o homem possa ser perdoado. Vamos então continuar aqui. Vejam bem. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Olha isso. Está vendo aí? E possuidor do livro da vida. A Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e o possuidor do livro da vida. Por que a Bíblia está dizendo essa expressão? Que revelação é essa? Essa revelação está dizendo que Jesus, ele foi aquele que foi determinado para salvar o homem, porque não existe ninguém que poderia salvar. Então, por essa razão, é que nós encontramos essa revelação da Bíblia. E o livro da vida, somente Jesus tem. Ninguém mais tem, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o nome dele é escrito no livro da vida. E esse livro pertence a Jesus Cristo, o nosso Deus. Vejam bem, nós iremos, é o Apocalipse capítulo 13, e o versículo de número 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8. Apocalipse 13, versículo de número 8. Vamos dar uma olhada aqui para nós conferir, para você que poder acompanhar aí, você pode entender. Versículo 8 está falando assim, e daram-na todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha aí, Cordeiro, não está escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, de Jesus. O nome da pessoa não está escrito no livro de Jesus, que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para que o homem pudesse ser perdoado. Então não está escrito o nome dele lá, vendo? Desde a fundação do mundo. Por quê?
porque esses não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo. E os que não têm o nome escrito no livro da vida, então esses não receberam a Jesus. Existe muito mais explicação, mas eu não posso explicar agora. Muito bem, vamos continuar aqui. Vejam bem, em Apocalipse capítulo 22, o versículo 14, a palavra de Deus afirma: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Somente Jesus pode fazer isso pelos homens. 22 do Apocalipse e o versículo de número 14. Nós iremos conferir esse versículo também para que você entenda o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Vejam bem. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. O céu tem uma porta para se entrar, e só entrarão por ela aqueles que reconhecem Jesus como o Cordeiro Redentor, o Cordeiro Perdoador, o Cordeiro que o seu sangue foi derramado para remir o homem do seu pecado. Então a Bíblia está nos dizendo aqui a respeito de Jesus, porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Redentor, aquele que remide o homem dos seus pecados. Existe aqui mais alguns versículos para lermos. Eu vou ler só mais um versículo para terminar esse vídeo, mas você pode conferir os versículos depois. Vamos concluir. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira e expurga o pecado do universo. Jesus Cristo é o Cordeiro vencedor da morte, do inferno, vencedor de Satanás e dos demônios, e é o Cordeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vejam aí que Jesus, ele é aquele que eu posso dizer que ele é grande. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é magnífico, sublime. Jesus, ele é. Entende? Você que vai ouvir o vídeo, saiba, ainda que possa ser que alguém possa até dito para você, e que não precisa vir a Cristo para ser salvo, e eu quero deixar bem claro para você que sem Cristo nenhum ser humano se salva. A Bíblia faz questão de frisar que antes da fundação do mundo, eu li aqui que ele foi morto, porque era necessário que alguém que nunca pecou para perdoar o pecado do pecador. Porque se alguém tem pecado, ele não pode perdoar o pecado do outro, como sendo ele o remidor, como sendo ele salvador, como sendo ele perdoador. Ele não pode, porque se ele é pecador, ele não pode perdoar o pecado do outro. Igual nós vemos, existe religiosidade que o camarada está no pecado e ele diz para o outro que os seus pecados estão perdoados, que ele faz tais coisas, e então o seu pecado é perdoado. Isso é uma grande blasfema contra Deus, porque o homem não pode perdoar o pecado do outro como sendo ele salvador, nem perdoador, nem redentor, porque o homem ele é pecador. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o homem, porque Jesus, ele é intocável. Ele nunca pecou. Jesus, ele é santo. Jesus, ele é Deus. Jesus pode perdoar os nossos pecados, porque ele nunca pecou. Agora, alguém que peca, ele não pode perdoar o pecado do outro. Um pecador não pode se colocar em lugar de salvador. Só pode ser salvador aquele que não é pecador, aquele que nunca pecou, aquele que é santo de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Certo? Você que está ouvindo, então entenda isso. Jesus, ele é o único que é o Salvador. Vamos
ler mais um versículo aqui para nós entender aqui. Vamos ler mais um versículo aqui. Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, do versículo 3. Deixa eu ver o que está escrito aqui. 22, 3 do Apocalipse. Vamos lá. Então, você que vai ouvir esse vídeo, pode ficar sabendo disso. Veja bem, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e o seu servo o servirão. Somente Jesus é quem pode fazer isso. Quero falar para você que vai ouvir, senhores e senhoras que ouvem a palavra de Deus através desse vídeo, que você entende. Eu só desejo o teu bem, eu só quero o teu bem. E Jesus, Ele te ama, Ele quer fazer obra no seu coração. Ele é o único que pode nos perdoar. Não existe mais ninguém, não existe mais ninguém. Essas palavras, muitas palavras que são colocadas, e que existe o Deus tal, o Deus A, o Deus B, o Deus C, isso são palavras de homens, mas não tem salvação, não traz salvação. Deuses nenhum traz salvação. O único que traz salvação é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Esse sim traz salvação. Então fica aí para vocês que vai ouvir esse vídeo, que a Bíblia está dizendo para nós que Jesus Cristo é o nosso tema. O nosso tema é esse: Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Redentor. Está entendendo? Então é Ele que salva, é Ele que remide o homem do seu pecado, e além dele não existe mais ninguém. Certo? Você que vai ouvir o vídeo, eu gostaria que você entendesse isso. O meu desejo é que você entenda e que você, a partir de então, receba Jesus como o único, sublime, eterno, criador, perdoador, aquele que veio para salvar o homem. Deus fez de tudo para que o homem possa ser salvo. E só a salvação só está em Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que se não vir a mim, não pode ir ao Pai. Ok? Então fica aí essa palavra para o seu coração, que você possa ouvir e entender algo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.